Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E esta semana eu tenho que conversar com você aí sobre uma coisa que para algumas mães, alguns pais, para algumas pessoas ou para muitas pessoas não é uma tarefa fácil, que é a rotina. Quem é que aí consegue seguir uma rotina com as crianças? É difícil, né? Vão tendo demandas, vão tendo situações que a gente vai precisando se adequar e nem sempre a gente consegue cumprir com uma ordem, com uma rotina, com a criança, a casa, as nossas coisas. Mas é algo que a gente precisa ter muita atenção, porque se a gente não segue uma certa rotina, a criança, nitidamente, normalmente a gente percebe de forma bem aparente, clara, que a criança não fica muito tranquila, ela fica desconcertada, desordenada. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, vem? Então, meu povo, a rotina ou a falta dela pode gerar algumas consequências positivas ou negativas. Uma criança sem rotina pode ficar agitada, estressada, birrenta. Nós ainda vamos falar sobre birra ou não. Ou seja, a criança não consegue ficar equilibrada com a falta da rotina. Mas por que a rotina é tão importante para as crianças? E o que acontece com nós adultos também se a gente não segue uma rotina nossa? Bom, desde muito pequenas, as crianças têm uma ordem interna e elas precisam dessa ordem externa de eventos, de situações, para acompanhar a ordem interna e então se sentirem equilibradas, tranquilas. Uma criança que não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui 1 hora, 2 horas ou durante esse dia, não sabe, não faz ideia do que vai acontecer amanhã, que cada dia é diferente, que é uma loucura. Essa criança não consegue se manter tranquila porque ela não sabe o que esperar. O incerto do outro dia, daqui 1 hora, deixa a criança irritada, ansiosa, nervosa. E quando a criança tem uma rotina bem estabelecida e seguida, ela sabe o que esperar do momento seguinte e ela consegue se preparar para isso. Um adulto que não tem rotina, como é que ele se sente? Normalmente, a gente deixa de fazer tudo o que poderia por falta de uma rotina. A gente não ama a rotina normalmente de adultos, né? Como adultos. Nós normalmente odiamos a rotina, porque são repetições, vários dias a mesma coisa ou várias semanas. Porém, o fato de a gente estabelecer uma rotina, estabelecer uma ordem de coisas, de eventos para o dia, para a semana, faz com que a gente se organize mentalmente e consiga focar melhor no que precisa ser feito naquele momento. Nós também, quando não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois, nós também nos sentimos ansiosos, nervosos, aquela incerteza, né? E para a criança é a mesma coisa, só que é mais intensa essa ansiedade. Por isso que as crianças ficam tão nervosas, agitadas. Se você chega para a criança e diz, agora tá na hora da janta, e você não avisou antes, e ela está concentrada numa atividade, numa brincadeira, para ela é muito frustrante ter que parar aquele momento e é uma decisão sua, não é dela. Ela não foi avisada e preparada para mudar de atividade. E no momento que a gente tem uma rotina, que a criança consegue visualizar essa rotina numa parede, num quadro, em algum espaço que você prepare para isso, você conversa todas as manhãs, relembra aquela rotina do dia, agora é hora de tomar café, agora é hora de escovar o dente, atividade, agora é hora do almoço, do soninho, brincar no pátio, jantar, ler a história, dormir. A criança consegue se preparar e aquela rotina se torna natural. Então não oferece mais tanta resistência, tanta incerteza. É mais fácil a criança aceitar a mudança de atividade porque ela sabe que depois ela vai poder retornar para aquilo num outro momento. Muitas vezes a resistência é de que a criança acha que nunca mais vai poder brincar ou nunca mais vai poder voltar para o banho. Tem crianças que não querem sair do banho, né? Só que para os pais essa rotina também é importante.
para que a gente, como adulto, consiga organizar tudo o que a gente precisa fazer num dia, porque senão a gente não dá conta. É claro que não precisa ser uma rotina militar, nem para adulto nem para criança. A gente precisa se adequar às necessidades do dia, às demandas da criança, porém ter alguns momentos específicos determinados para todos os dias é muito importante para a criança se organizar e ficar tranquila. Não com medo do que vem depois, não com a incerteza de e agora o que vai acontecer. Uma coisa que funciona muito bem é o quadro da rotina, colocado na parede, um quadro que você possa fazendo todas as semanas de acordo com as tuas especificidades. Se a tua rotina muda a cada semana. Agora na quarentena, então, nesse período em que muitas pessoas estão em casa, ela é de suma importância, porque a criança não está indo para a escola, a criança não está brincando com outras crianças, não está socializando, já teve muitas mudanças bruscas, já tem uma situação totalmente diferente do que era normalmente. Então é importante estabelecer passos do dia para que você consiga não deixar a criança o dia inteiro na TV, que também nós vamos falar sobre isso, é um assunto bem sério, e para que você consiga fazer as suas coisas e incluir a criança nas atividades da casa também. Então coloca um quadro de rotinas. Quando a criança já está grandinha, conversa com ela, pergunta o que ela quer fazer em tal horário. Quando a criança é menor, vai problematizando os acontecimentos do dia, vai mostrando, agora é hora disso. Aqui você vai poder escolher uma brincadeira, aqui você vai poder escolher a roupa que você vai levar para vestir depois do banho. São adequações que você vai incluindo a criança para organizar essa rotina e vai também conseguir se organizar melhor. No momento que você consegue estabelecer uma rotina e consegue seguir essa rotina vários dias, vocês vão percebendo que a criança vai se normalizando, se acalmando, vai tendo menos brigas, porque ela vai entendendo que aquilo é naquela hora. Tem hora para tudo. A criança vai ficando mais calma, mais concentrada nas atividades. A mudança de uma criança sem rotina, uma criança com rotina é brusca. E lembra, a criança tem uma ordem interna, ela precisa de ordem para se sentir equilibrada. Uma criança sem rotina é quase um castigo. Ai, Andressa, mas a minha vida é muito incerta, eu não tenho rotina especificada todos os dias. Não tem como eu estabelecer uma rotina para a semana. Bom, se todos os dias acontecem coisas diferentes, estabeleça pelo menos horários, mais ou menos, não precisam ser bem certos, mas de almoço ou de janta, horários que a criança vai poder brincar ou não, ou estabelece todos os dias os teus horários e a criança vai se incluindo nesses horários, você vai delimitando os horários da criança a partir dos teus. No início, a criança talvez vai ter resistência, se ela não tem rotina nenhuma, ela vai ter resistência de aceitar. Mas aí você vai dar escolhas, duas opções, duas escolhas para a criança. Se ela não aceita nenhuma, você vai dizer que é sua vez de escolher então. Se você não quer isso, nem isso, eu vou escolher por você. E você precisa seguir a sua palavra, ser firme. Você não precisa ser autoritária. Você pode ser firme e persistente. Não tenta 1, 2 dias, 3 dias. A criança vai começar a acostumar com uma rotina depois de uma semana, talvez. E até lá você precisa ser persistente e consistente. Depois você vai ver os resultados. Claro que conversando com respeito, determinando alguns limites que precisam ser seguidos por causa da tua rotina ou das outras pessoas, mas dando espaço também para a criança escolher, tomar as decisões dela. Rotina é igual a criança equilibrada. Vai ser bom para ti e vai ser bom para a criança. Entendido? Te convido para se inscrever aqui se ainda não é inscrito. Deixa o teu like, curte aí que me ajuda bastante. Deixa nos comentários alguma pergunta, algum questionamento que tu tenha que eu posso responder em outro vídeo aqui. Me segue no Instagram e até semana que vem!